Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Johnny. Hoje nós falaremos sobre os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam a posse de alguma coisa, ou seja, que alguém possui alguma coisa. Vejamos quais são os possessivos e como eles são usados. Os pronomes possessivos são usados na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular e também do plural. Eles variam em gênero, ou seja, masculino e feminino. Eles também variam em número, singular ou plural. Na primeira pessoa do singular, eu, para eu nós usamos meu, minha, meus, minhas. Na segunda pessoa do singular, tu, nós usamos teu, tua, teus, tuas. Na terceira pessoa do singular, ele ou ela, nós usamos o possessivo seu, sua, seus, suas. Já na primeira pessoa do plural, nós, usamos nosso, nossa, nossos, nossas. Na segunda pessoa do plural, vós, nós usamos vosso, vossa e os plurais. Na terceira pessoa do plural, eles e elas, nós usamos os possessivos seu, sua e seus plurais. A seguir, nós veremos algumas particularidades do uso dos possessivos. Os possessivos variam de acordo com a pessoa que possui algo e também variam em gênero e número, como nós já vimos. No primeiro exemplo, eles não dormiram nos seus quartos. Os possuidores são eles. Assim, o possessivo que concorda com o possuidor, eles, em gênero, deve ser masculino, e ao concordar em número, deve estar no plural. Por isso, o possessivo usado para o possuidor, eles, foi o possessivo seus. Para esclarecer melhor, vejamos o exemplo 2. Eu não dormi no meu quarto. Nesse caso, o possessivo meu concorda com a pessoa que possui o quarto em gênero, nesse caso masculino, e em número no singular. Os pronomes possessivos podem ter a função de possessivos adjetivos ou possessivos substantivos. Eles são possessivos adjetivos quando acompanham um substantivo, ou seja, um nome. Mas quando o possessivo substitui um substantivo, ele é considerado um possessivo substantivo. Vejamos o exemplo. Meus amigos já chegaram. E os seus? Aqui, meus é um pronome possessivo adjetivo porque está sendo usado antes de um nome, o substantivo amigos. Já o pronome seus é um possessivo substantivo, porque ele substitui o substantivo amigos, que foi mencionado antes. Agora, vejamos a concordância do possessivo com o substantivo. É importante saber que quando o pronome possessivo determina mais de um substantivo, ele concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Por exemplo, vou lavar meu carro e minhas bolsas. O possessivo adjetivo meu concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo, o substantivo carro. Já o possessivo adjetivo minhas concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo, bolsas. No próximo exemplo, veremos que podemos usar ou não o artigo antes dos possessivos. Por quê? Porque o uso do artigo definido antes de pronomes possessivos é facultativo. Posso dizer, minha irmã é bonita.
Ou posso falar a mesma coisa usando o artigo. Por exemplo, a minha irmã é bonita. Os possessivos, além da noção de posse, também podem transmitir uma ideia de respeito, uma ideia de afeto, de ofensa ou a ideia de um cálculo aproximado. Vejamos o primeiro exemplo. Não se preocupe, meu senhor, eu resolverei tudo. Aqui o possessivo meu transmite a ideia de respeito. No segundo exemplo, minha filha, por favor, tenha cuidado. Minha transmite a ideia de afeto. Já no terceiro exemplo, ao dizer sua irresponsável, você podia ter morrido, o pronome sua exprime a ideia de ofensa. E ao dizer ele já deve ter seus 50 anos, o possessivo seus está indicando a ideia de um cálculo aproximado. Por isso, fique atento à ideia transmitida pelo possessivo. Em algumas situações, os pronomes pessoais oblíquos podem ser usados como pronomes possessivos. Por exemplo, sua atitude não me saiu da cabeça. Isso quer dizer que sua atitude não saiu da minha cabeça, da minha cabeça. No próximo exemplo, a chuva molhou o teu cabelo. O que isso quer dizer? A chuva molhou o teu cabelo. Se você não se lembrar quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos, veja o vídeo da nossa aula anterior. E a sétima e última particularidade que nós veremos, e na sétima, e última particularidade, nós veremos que seu e sua podem gerar ambiguidade. Para evitar isso, use dele ou dela. Por exemplo, a professora informou ao aluno que a sua resposta estava errada. Se usarmos o pronome sua, não sabemos se a resposta errada é da professora ou se a resposta errada é do aluno. Para evitar isso, usamos dele se for do aluno e dela se for da professora. Se for do aluno, nesse caso ficaria: a professora informou ao aluno que a resposta dele estava errada. Vamos revisar na prática o uso dos possessivos que acabamos de estudar. Para isso, pause o vídeo. Leia cuidadosamente. Reflita bem. Depois ligue a frase à descrição que corresponde ao uso do possessivo. E retorne à correção quando você terminar o exercício. Até já! Vamos à correção. Na frase pintei minha casa nova, minha acompanha o substantivo casa e não expressa ideia de afeto ou de respeito. Portanto, é um possessivo adjetivo. Letra B. Em minha senhora, sente-se no meu lugar, minha acompanha o substantivo senhora e exprime a ideia de respeito. Portanto, é um possessivo adjetivo exprimindo respeito. Letra D. Em meu amigo, meu amigo, sabes que gosto de ti. Meu acompanha o substantivo amigo e expressa a ideia de afeto. Portanto, é um possessivo adjetivo exprimindo afeto. Letra C. No próximo, em João, João falou com seu supervisor. Seu gera ambiguidade. Não sei se João falou com o supervisor dele ou meu supervisor. Para evitar ambiguidades, use dele ou dela. Assim, letra A. E, por fim, em desenvolveram os testes, menos os meus. Meus é um possessivo usado para substituir o substantivo, que foi mencionado anteriormente. Assim, é um possessivo substantivo. Letra E.
E terminamos por aqui a nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!